3 exemplos práticos diferentes de como criar sequência automática no Excel sempre que você inserir uma nova informação. Pode ser um texto, pode ser também aqui uma data que você inserir. Apertou o Enter, um novo número seguindo a sequência que você criou vai aparecer para você de forma automática. É muito melhor deixar o Excel trabalhar para você e criar automatizações, igual a gente está vendo aqui, ao invés de você digitar o número que você quer, clicar, segurar, arrastar para baixo, clica nesse quadradinho, preencher série, de modo a criar uma sequência de forma manual, porque senão toda vez você vai ter que criar essa sequência. Deixa o Excel trabalhar para você, criando sequências automáticas. O primeiro exemplo que a gente vai ver envolve a função sequência junto com a função conte.valores. Também vamos ver como utilizar tabela junto com a função de soma. Caso você tenha um Excel um pouquinho mais antigo, essa solução aqui é super útil. E por fim, a terceira e última solução é utilizando a função C junto com a função lim. Então vamos lá ver como fazer isso na prática. A primeira maneira de criarmos sequências automáticas no Excel é utilizando a função sequência junto com a função conte.valores. A função sequência está disponível no momento para o Excel 365, Excel da internet, online, e também Excel 2021. Basicamente, a função sequência funciona da seguinte maneira. Igual, sequência, 2 cliques, 1, 2. Digamos que eu queira criar uma sequência utilizando 10 linhas. Então, posso colocar ó, 10 e apertar o Enter. Dessa forma, eu vou ter um retorno começando com 1, indo até o 10, de 10 linhas. Se eu clicar 2 vezes, 1, 2, para abrir, agora eu quero utilizar 15 linhas. Enter. Eu vou ter uma sequência de 15 linhas. Só que percebe o seguinte, é eu que estou definindo quantas linhas eu quero, então não é automático. E se eu preencher todos esses valores aqui? Preenchi com informações, né? Então aqui coloquei nome de produtos, né? Item, 1, 2, 3, enfim, até o final. Se eu preencher um item novo, eu não vou ter o retorno da continuação dessa sequência, porque eu que defini que eu quero 15 linhas. Então aí que entra a função conte.valores, para nos auxiliar qual é o número, a quantidade de linhas que a gente quer retornar. Mas, antes de eu fazer isso, deixa eu só mostrar mais uma coisa dessa função sequência. 1, 2. Vou deletar o que eu fiz ali dentro, ó, deixar só o parênteses aberto. Tá vendo que aqui a gente tem linhas? Então, eu coloquei, por exemplo, 15, e vai até aqui. Ponto e vírgula, também posso utilizar colunas para criar a sequência para o lado, colunas, mas eu não quero. Então, ponto e vírgula. Início seria o número inicial. Eu posso definir, eu não quero começar no número 1, e sim no número 100. Então posso colocar o 100, e aí apertar o Enter. Veja que dessa forma eu consigo criar uma sequência começando num número diferente. Pode ser que você precise fazer isso, então é por isso que eu estou mostrando. 100 até o 114, no caso. Poderia começar no 101. Enter, aí vai do 101 até o 115, mas enfim. Agora vamos lá usar junto com isso a função conte.valores. Como é que vai funcionar? Digamos que a gente tem aqui uma tabelinha bem simples. Tem o nome do produto, pode ser qualquer outra coisa. Se você quer criar uma sequência automática, você pode usar esse método que eu estou mostrando. Nome do produto, quantidade e valor. Vou aumentar um pouquinho, selecionar as 3 colunas. Na divisão de uma com a outra, clico, seguro e arrasto para a direita para aumentar o tamanho. A coluna D também aumento. E aqui eu vou criar a sequência ou ID, código, número, enfim. É o que eu vou utilizar como sequência. Digamos então que eu tive o recebimento de um produto, item A, 10 quantidades e o valor de R$ 9,90. Pronto. Então seria isso daqui. E aí isso daqui seria o código 1. O próximo produto que eu inseri, item B, 5 quantidades, 10 e 41. Eu queria ter aqui agora o número 2, depois o número 3, número 4, ou seja, sempre que eu inserir itens aqui, eu quero aumentar essa minha sequência. Para que eu possa fazer isso, vamos começar utilizando a função igual, conte.valores. 2 cliques, 1, 2, e eu vou selecionar toda a coluna E, aonde eu vou inserir as informações dos itens, e então apertar o Enter. Veja que eu tenho como retorno 3. Por quê? Porque eu já tenho 3 informações aqui, o cabeçalho, o primeiro item e o segundo item. Se eu deletar todos os itens, delete, eu fico com o número 1. Por quê? Porque nessa coluna aqui, a única informação que eu tenho é o cabeçalho. Se eu deletar também o cabeçalho, eu vou ter 0. Por quê? Porque a contagem de valores aqui agora é 0, não tem nada. Ó. Vou devolver o cabeçalho, vou escrever o primeiro item. Agora tem 2, e assim por diante. Agora a gente pode usar esse resultado da função conte.valores dentro da sequência. Se estiver mostrando o número 2 aqui, quer dizer que eu quero uma sequência de 2. 1, 2, 2 linhas. Número 3, 3 linhas. 1, 2, 3, e assim por diante. Talvez seja interessante a gente
subtrair esse cabeçalho, para que não fique aparecendo aqui toda hora. E para que não interfira também na contagem de linhas, até porque o cabeçalho não tem nada a ver. O que eu quero realmente contar são os itens. Então, ó, 1, 2 na função conte valores, lá no final menos 1. Enter. Pronto. 1. Se eu inserir um outro item, B, 2, 3, olha só, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. À medida que eu vou inserindo itens, vai aumentando essa contagem aqui. Agora eu posso utilizar muito bem esse conte valores dentro da função sequência. 2 cliques, 1, 2 para abrir. Lá no começo, depois do igual, eu digito ó, sequência. 2 cliques, 1, 2. Linhas, quantas linhas eu quero? Justamente, é o que eu tenho aqui dentro ó, do conte.valores, acabou. Lá no final eu posso fechar parênteses e apertar o Enter. Se eu digitar um novo item, Enter, já aparece o número 2. Se eu digitar mais um item, aparece outro número. E assim por diante. Ó. À medida que eu vou digitando itens, veja que eu vou tendo um retorno automático ali dos números. Ó. Então, esse seria o primeiro método de como que a gente pode criar uma sequência automática no Excel, utilizando função sequência junto com conte valores. Agora, um exemplo 2 seria para pessoas que têm um Excel talvez um pouco mais antigo. A gente pode utilizar tanto para Excel 365, da internet, web, online, 2021, 19, 2016 e 2013. Nesse caso, a gente vai usar a ferramenta tabela junto com a função de soma. Vamos começar com o seguinte. Nesse caso de tabela, pessoal, eu não posso começar com a primeira coluna sendo a minha sequência, porque não vai dar certo. Eu vou te mostrar o porquê. Mas deixa eu começar aqui com talvez uma data. Aí sim, o número, o ID, o nome e valor, enfim. Ou pode ser aqui tipo. Então, digamos que na data do dia 1 de 2025, Enter. Então, isso aqui é a primeira, número 1, primeira transação. Eu tive uma entrada de R$500. E aí, no mesmo dia, agora é a transação número 2, eu tive uma saída de dinheiro de R$250. Basicamente, uma planilha para registrar o que entrou e o que saiu. Simples assim. Só que como é que eu posso criar essa sequência automática utilizando, então, soma com tabela? Primeiro, deixa eu configurar de forma automática a função de soma, que seria o seguinte. Aqui no número, eu vou fazer igual, soma, 2 cliques, 1, 2, soma do valor anterior, do valor que está aqui em cima, ponto e vírgula, mais 1, número 1. Fecho parênteses. Enter. Vou clicar no cantinho e arrastar para baixo. Pronto. É isso aí. Tá vendo que já está funcionando. Mas eu não quero ficar arrastando isso daqui para baixo toda vez. Então o que eu posso fazer? Selecionar essas informações que eu fiz e então inserir tabela. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim. Então deixa marcada essa opção e aí clica no OK. Pronto. Agora quer ver o que vai acontecer? Toda vez que eu inserir uma nova data, pode ser a mesma, pode ser uma nova informação. Enter. Veja que já aparece o número seguinte para mim. Se eu inserir uma nova data, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, dessa forma, o que acontece aqui? 1, 2, eu sempre vou ter a soma do número anterior mais 1. Número anterior mais 1. E dessa forma a gente consegue criar a sequência. E o benefício da tabela é que, sempre que eu inserir uma nova linha, a tabela automaticamente cria para mim a linha que eu estou. Então, puxa as informações anteriores. No caso, também puxa a fórmula que a gente fez. E assim a gente não precisa ter o trabalho de ficar arrastando para baixo essa fórmula aqui. Clique e arrasta para baixo. Linha por linha por linha. Porque a tabela, sempre que inserirmos uma nova informação, já faz esse trabalho de puxar as informações anteriores para baixo. Beleza? Agora, o terceiro método, a gente pode utilizar a função C junto com a função lim. Linha. No caso, lim retorna o número da linha que a gente está atualmente. A gente pode usar essa função de lim no Excel 365, Web, 2021, 2019 e 2016. Se você usa um Excel mais antigo, deu para perceber que algo que pode nos ajudar seria o segundo exemplo, porque vai até o Excel 2013, enfim, tem função de soma, tem todas as versões do Excel, certo? Mas vamos agora para esse terceiro e último exemplo. C com linha. Vamos começar utilizando a função de linha. Se em qualquer célula eu digitar igual, lim, 2 cliques, 1, 2, enter. Por que retornou o número 9? Não entendi não. Vamos em outra linha, por exemplo, aqui. Igual, lim, 2 cliques, enter, 16. O que isso tem a ver, hein? Retornou valores diferentes, a mesma função. Por que isso acontece? Porque a função lim retorna o número da linha que a gente está.
9, quer dizer que eu estou na linha 9. Se aqui retornou 16, quer dizer que eu estou na linha 16. Então a gente pode usar esse raciocínio para nos ajudar a criar uma sequência automática. Mas, professor, se eu começar a fazer minha tabela aqui, essa informação não vai ser a primeira, não vai ser linha 1. Vai ser a linha 8, por exemplo. Como é que eu faço retornar, então, linha 1? Da seguinte maneira. A gente pode, aqui, também utilizar uma tabela, se você quiser, ou você pode clicar e arrastar para baixo, ou podemos utilizar a função C, para que automaticamente consiga ir retornando também esses valores. Mas aí a gente já puxa e arrasta um tantão para baixo. Olha como é que vai ficar. Aqui seria, então, o número. Aí eu posso ter qualquer coisa, uma descrição, enfim. E aí vai retornando 1, 2, 3, 4 para cada nova descrição. Vou começar colocando uma descrição aleatória. ABC 1, 2, 3. Nova descrição. Comprei, item A. Vendi, item A. Enfim, descrições aleatórias. Aqui seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante, toda vez que eu adicionar uma nova descrição. Podemos começar com igual, lim. 2 cliques. 1, 2. Enter. 8. Mas não é linha 8 isso daqui. Quer dizer, é linha 8, mas eu tenho que retornar o número 1. Então o que eu vou fazer? Menos 7. Subtrai 7. 2 cliques. Menos 7. Enter. Beleza, 1. Agora se eu arrastar isso aqui para baixo, sempre vai estar subtraindo 7. No caso, vai ficar dessa forma a sequência certinho. Aqui, tecnicamente, seria a linha 8. Mas como eu subtraí 7, é linha 1. Aqui, tecnicamente, seria a linha 9. Mas como eu extraí 7, é a linha 2. Dessa forma, a gente conseguiu criar a sequência certinho, independente da linha que você comece. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, se você utilizar a primeira linha, Enter, obviamente, você vai obter corretamente o número 1. Mas como aqui a gente não começou na primeira linha, tivemos que fazer essa pequeno ajuste, subtração. Mas, tá vendo que já está retornando automaticamente vários valores? Eu não quero exatamente isso daqui. Eu gostaria que eu pudesse, toda vez que eu adicionar um novo item, descrição automaticamente aparecesse para mim. Então vamos utilizar a função C. Igual C, 2 cliques, 1, 2. Ó, C. Esta célula que eu tenho aqui do lado, ela for igual a vazio, a nada, igual o que eu tenho aqui embaixo, ó, nada, vazio. Como é que eu falo vazio para o Excel? Abre e fecha aspas. Se for igual a vazio, então, ponto e vírgula, eu quero retornar um vazio. Abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, mas, caso contrário, eu quero retornar o quê? Lim, 2 cliques, 1, 2, abriu, fechou parênteses, menos 7. Por que é menos 7, professor? Porque eu expliquei anteriormente, para retornar certinho o número 1. Fecho parênteses, Enter, pronto. Agora se eu arrastar um tantão para baixo, ó, bastante mesmo, ó. Em todas essas células, 1, 2, tá vendo que eu já tenho a função C com a fórmula aqui? Porém, eu não consigo, nesse caso, visualizar que existe aqui uma fórmula. Por quê? Porque como eu não digitei descrição nenhuma, o que vai acontecer? Só vai aparecer o valor quando eu digitar alguma coisa. Olha um exemplo, ó. Enter. Tá vendo? Legal, né? Então, dessa forma, seria uma terceira maneira, no caso, de como criar uma sequência automática no Excel. Neste exemplo aqui, você também poderia transformar em tabela, porque dessa forma, a função C iria automaticamente puxar para baixo. Mas, lembre-se, você não pode começar uma tabela se você tiver fórmula na primeira coluna. É sempre legal transferir a coluna para o lado, enfim. Então, aqui nesse caso, ó, só para corrigir, poderia puxar essa informação da descrição, botão direito, recortar, clico aqui, ó, coluna G, botão direito, colar. Pronto, só movi de lugar. Vamos aumentar essas colunas. Pronto. Vou deletar tudo que está aqui para baixo. Vou transformar em tabela, seleciona tudo, inserir. Tabela, tem cabeçalho sim, ok. E aí toda vez que eu inserir uma nova descrição, ó, nova descrição, Enter, eu consigo ter um novo número. Dessa forma fica bem automático e dinâmico essa inserção de sequência numérica. Espero que esse vídeo possa te ajudar de sequência numérica de modo automático. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.